E aí, galera, beleza? Professor Idelmar aqui, dando continuidade aí à nossa aula de relevo, né? Nós tivemos a primeira aula aí que a gente discutiu um pouquinho sobre agentes internos ou endógenos do relevo, lembra? Discutimos lá sobre tectônica, sobre terremotos e sobre sismos, né? E sobre vulcões, não foi isso? Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os agentes internos externos do relevo ou os chamados agentes exógenos, tranquilo? Esses agentes externos ou exógenos aí são aqueles agentes modeladores do relevo. O objetivo deles é dar forma ao relevo. Os agentes internos estruturam o relevo, dão estrutura do relevo. Os agentes externos, né, ou exógenos, eles modelam esse relevo, ok? Normalmente eles estão associados aí a questões climáticas e eles são principalmente dois, né? Intemperismo, ok? E erosão, beleza? Vamos conhecer um pouquinho a diferença desses dois aí, né? Vamos lá. Então, olha só, aqui dá para a gente observar claramente, né? Eu vou mostrar para vocês, a gente tem intemperismo físico, tá vendo? Se vocês observarem, né, no intemperismo físico, quando a gente fala sobre eles, olha ele aqui, ó. A rocha, ela tá toda quebrada, tá vendo? Toda triturada, da ideia de que bateram nela. Mas você pode observar que ela tá quebrada com alinhamentos, olha para você ver, não tá quebrada de qualquer forma, né? Isso mostra o quê? Isso mostra que uma força, né, externa agiu sobre ela. E essa força externa que agiu sobre ela fez com que ela se quebrasse em pedaços menores. Ok? Por isso que a gente vai chamar isso de intemperismo físico. Né? Ou mecânico, da ideia da física lá mesmo, né? A ideia do uso de força, ok? Que está atuando sobre a estrutura da rocha. Vamos lembrar que quando a gente fala sobre intemperismo, a gente está falando sobre o quê? A gente está falando sobre destruição da rocha, tá? Então essa rocha aí, ela foi fraturada, ela sofreu aí desagregação, né? Quando a gente fala sobre intemperismo químico, olha lá, o intemperismo químico, se vocês observarem aí, né, vocês vão perceber que aqui está mais cinza, aqui está de outras tonalidades, ó. O que está acontecendo aí? Ocorreu uma reação química que essa rocha está sofrendo dissolução, né? Essa dissolução aí, quem está provocando é o solvente universal. Qual que é o solvente universal? A água, né? Então o intemperismo químico ele sempre está associado a uma reação química que vai ocorrer aí, ok? Neste caso específico aí, a água está atuando, mas poderia ser um ácido, né, que estivesse atuando na rocha aí também. E finalmente a gente tem aí, né, o chamado intemperismo biológico, olha aí, né? Intemperismo biológico porque a gente tem as plantas ou animais ajudando na destruição dessa rocha, ok? Eu brinco sempre falando que não tinha necessidade de ter o termo intemperismo biológico, né? Que isso é um privilégio aí que o pessoal da biologia conseguiu introduzir, porque esse intemperismo biológico ele sempre vai poder se encaixar ou no físico ou no químico também. Como assim, professor? Ele vai sempre conseguir se encaixar em um ou no outro. Vamos imaginar que você tem em cima de uma rocha um musgo, né? Esse musgo em cima da rocha, a raiz dele produz alguns ácidos. Esses ácidos reagem com a rocha e provocam a destruição dessa rocha. É intemperismo biológico porque eu tenho o musgo lá atuando. Mas imagina que se eu não tivesse o musgo, ou mesmo com o musgo lá, eu poderia falar que está ocorrendo aí uma reação química, não é? Então vai ser um intemperismo químico-biológico, ok? Mas poderia ser considerado só químico, né? Quando eu tenho, por exemplo, em uma rocha calcária, por exemplo, que é porosa, uma raiz de uma planta que está crescendo em uma fissura, em uma rachadura que tem nessa rocha, e essa raiz ela vai crescendo e vai engrossando, ela vai empurrando a rocha para o lado, ela vai quebrando essa rocha, né? Eu chamo de intemperismo biológico, que é uma planta que está fazendo essa ação, ok? Ou, né, quando eu tenho
um animal que trota, né, passa por cima de um lugar que é rochoso. Então ele vai provocando choque mecânico naquela rocha, provocando a destruição dessa rocha, né? Tanto o primeiro quanto o segundo poderiam ser encaixados como intemperismo físico, a ação mecânica, o uso da força aí na destruição dessa rocha, não é? Só que a gente acaba falando que é biológico porque é um animal ou uma planta que está atuando, ok? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso aí então, né? Vamos lá então, olha só, né? Quando a gente tá aqui, a gente tem aí o intemperismo químico. Olha o intemperismo químico aí. Aqui dá para a gente perceber claramente. Isso aqui é a mesma rocha. Se você observar aí, ó, você vai ver que a pontinha dela aqui está mais amarelada, tá vendo? E aqui o centro dela tá cinza. Por que que isso aí ocorre, né? Isso ocorre porque essa parte de cima dela, essa casca aqui, vamos chamar assim, já sofreu a ação da água. E a água atuando aí provocou o quê? Né? A água atuando aí provocou uma reação química aí, né? Provocando dissolução, desmineralizando parte dessa rocha. É lógico que essa capinha fininha aqui, ó, ela vai estar mais porosa, vai estar menos resistente, né? Ela vai estar literalmente apodrecendo, se transformando em sedimentos, tá? Essa é a ideia do intemperismo químico. Se você observar aí também, você vai perceber, né, que essa parte aqui que está cinza, ela está cinza porque a água ainda não chegou aí, a água ainda não está atuando aí, né? Porque isso aí é uma rocha granítica. Ah, professor, como é que você sabe que é uma rocha granítica? Nós já estudamos isso lá em rocha, hein? Olha só, se você pegar aqui, você vai ver um monte de pontinhos coloridos aqui, tá vendo? Dá para observar aí, né? Os minerais dessa rocha presente aí, ok? Aonde eu tenho esse intemperismo químico, né, onde ocorre a decomposição, a desmineralização da rocha, você vai perceber que a água ela escoa pela superfície provocando isso. Então ela vai atuar como se fosse ainda uma lixa nessa superfície, né, modelando esse relevo. Olha isso, as formas são formas arredondadas, aquilo que a gente costuma chamar de mares de morro, ok? Então presta atenção nisso, hein? Quando a gente está em um ambiente úmido, nesse ambiente úmido, nós vamos ter formação de relevos arredondados, ok? Com formas, olha aqui, ó, formas bem arredondadas, com vales, ó, bem encaixados. Nesses vales bem encaixados, normalmente, é onde a gente tem aí os cursos d'água, ok? E aí nós temos o intemperismo físico. O intemperismo físico, né, também chamado de mecânico, é onde a gente tem aí a desintegração, ok? A rocha, ela está sendo fraturada. Imagina, o que que é uma rocha? Uma rocha é um composto mineral, não é? Cada mineral ele tem um ponto de dilatação e um ponto de contração diferente. Então, se eu atuo sobre essa rocha, né, aumentando a temperatura, o que que vai acontecer? Enquanto alguns minerais vão dilatar, tá? Outros minerais vão ficar parados. Então eu vou ter aí, né, uma competição interna de forças, alguns dilatando, outros ficando parados. A rocha ela vai fraturar, ela vai quebrar toda. Então a gente tem aqui, ó, mostrando claramente naquele mesmo modelo da primeira rocha que a gente mostrou, você pode ver que as quebras delas, ó, são quebras mais lineares. Estão vendo aqui, ó? Elas formam alinhamentos na quebra dela, ó. Tá vendo aqui os alinhamentos? Ó? É legal a gente observar isso, tá? Então, quem está agindo aí normalmente é a temperatura, tá? Ah, pessoal, mas é sempre a temperatura? Nem sempre é a temperatura. Pode ser, por exemplo, uma ação mecânica da onda do mar, não é? A onda do mar vai lá mecanicamente e vai batendo na rocha, né? Aquela ideia de que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é isso? Então é um choque mecânico também, ok? Então a estrutura da rocha vai ser desintegrada, essa estrutura da rocha vai ser aí
quebrada, né? E aí, quando isso acontece, se vocês observarem, vocês vão perceber aqui que a forma do relevo que eu tenho aqui é uma forma toda irregular, né? Essa forma aí toda irregular, toda cheia aí de arestas, ó, toda cheia aí de pontas, tá vendo? Isso é característica de onde eu tenho intemperismo físico, tá? Esse intemperismo físico também são chamados, né, dão formas, igual intemperismo químico forma lá mares de Moe, o intemperismo físico vai formar o que a gente chama de inselbergs, tá? Então é essa estrutura aí toda irregular, porque a rocha, ela vai fraturar, ela vai quebrar, né? Ela não vai estar sendo desgastada superficialmente, ela vai estar sendo fraturada. Então ela vai dar formas residuais cheias de arestas, ok? Então, em temperismo químico, formas arredondadas, em temperismo físico, uma forma aí cheia de arestas, cheias de pontas, ok? Isso é importante aí, né, para você poder entender, tá? Finalmente a gente vem aqui para o intemperismo biológico. O que a gente tem aí, professor, no intemperismo biológico? Aqui no intemperismo biológico, se você observar, a gente tem aqui a ação de uma planta, de uma árvore. Olha para você ver. A raiz dessa árvore, olha o que ela está fazendo aqui, ó. Ela está quebrando, ela está fraturando essa rocha, ela vai entrando por baixo, olha o pedacinho de raiz aqui, ó. Ó, ela vai entrando por baixo e vai quebrando essa rocha. Tá? Poderia ser intemperismo mecânico ou físico? Poderia ser físico ou mecânico, né? Porque físico ou mecânico é o uso da força, né? Mas acontece que especificamente nessa área aqui, a gente vai chamar de biológico, porque a gente tem aí uma planta, um ser vivo atuando. Ok, galera? Tranquilo? Esse gráfico aqui ele é muito importante para a gente compreender, então. Olha só, aonde a umidade é baixa, se vocês observarem aqui, ó a curvinha de umidade aqui, ó. Aonde a umidade é baixa, a gente vai ter aí intemperismo físico, né? Aonde a gente tem aí o intemperismo físico, tá? E não tem água, só tem variação de temperatura. Olha a temperatura aqui, ó. Deixa eu mudar a cor para vocês verem aqui. A temperatura está aqui, ó. Tá vendo? Então, onde eu só tenho variação de temperatura, o que vai acontecer aí? Né? Eu vou ter um desgaste do solo menor. Olha aqui, né? Um desgaste menor do solo. Esse desgaste menor do solo aí vai provocar um solo raso, um solo pedregoso, ok? Aonde eu tenho o aumento da umidade, olha isso, hein? Aonde eu tenho aqui o aumento da umidade, aonde eu vou ter o predomínio principalmente de intemperismo químico, dissolução, mas além, né, da dissolução aí, eu também tenho intemperismo físico. Olha aqui a variação da temperatura ocorrendo aqui também, fraturando a rocha. Então a atuação do intemperismo químico e físico junto vai provocar solos mais profundos, né? Então, por exemplo, no Brasil a gente está em uma região que é intertropical, muito quente e extremamente úmida, não é? Então a gente tem aí a atuação do intemperismo químico juntamente com o intemperismo biológico, ok? Aonde ocorre esse intemperismo, a gente tem solos muito profundos. Depois nós vamos ter uma outra aula nossa discutindo sobre solos. Nessa outra aula nossa discutindo sobre solos, né, a gente vai perceber que os nossos solos são fundos, mas são extremamente pobres, lixiviados. Por quê? Porque a grande umidade aqui vai fazendo com que o mineral que está aqui, ó, ele vá migrando para as áreas mais profundas. Ó. Ele vai migrando para as áreas mais profundas e aí ele sai da área de atuação das raízes das plantas. Né? Isso é o que a gente chama de solos lixiviados. Ok? Outro processo que a gente tem é o processo de erosão. Né? A erosão, diferente do intemperismo, quando a gente discute lá sobre intemperismo, intemperismo é a destruição da rocha. E erosão? Erosão vai ser desgaste, transporte e deposição
do solo, ou se você preferir, de sedimentos, ok? Então, erosão diz respeito a solos, ó, tá? E intemperismo diz respeito aí a rocha, ok? Então você vai observar aqui claramente, ó, que a água está passando e o solo vai sendo aí desgastado. Dá para perceber aqui, não dá? Então esse solo está sendo aí desgastado, ok? Pela ação da água que vai desgastando, vai levando sedimentos para outras áreas e vai depositar em outras regiões, ok? Então olha só, aqui a gente tem tipos de erosões diferentes, né? Aqui eu tenho uma vossoroca, olha para você ver, ó, todo esse buraco aqui que você está observando aqui, ó, isso é chamado de vossoroca, né? Esse buraco aqui, ele é muito diferente. Vocês perceberam que essa imagem aqui, deixa eu mostrar para vocês. Vocês perceberam que essa imagem aqui que eu estou mostrando aqui com ponto laser para vocês, né, é uma imagem só, né? A gente tem aqui um lago e aqui tem uma encosta. Essa encosta está vegetada, dá para perceber claramente a gramínea. E a gente tem esse outro lado aqui dessa outra encosta aqui. Olha a diferença que existe aqui, né? Se você observar aqui, ó, eu também tenho aqui, ó, um canal preferencial de escoamento da água. Olha só, a água ela vai descendo por esse canal em direção ao lago que está lá embaixo, tá? E à medida que a água vai descendo por esse canal, ela vai levando todo o sedimento, né? Então ela vai provocar um fenômeno aqui nesse lago que a gente conhece como nome de assoreamento. Ela vai entulhar esse lago aí de sedimentos, ok? Uma outra questão que a gente tem é que isso daqui é uma canaleta criada pela água, né? E ela não vai crescer lateralmente, ela vai só aprofundar do topo, né, dessa parte aqui que é o topo da encosta aqui, para a parte mais baixa da encosta. Diferente dessa ação aqui, né? Enquanto isso daqui, tá? A gente chama de ravina, isso é um processo conhecido como ravinamento. Aqui a gente tem um processo como vossoroca. Nesse processo aqui, a gente ainda vai discutir ele mais para frente um pouquinho. Vocês vão perceber que essa erosão aqui, ela está crescendo lateralmente, ó. Esse buraco aí, ele vai crescer cada vez mais lateralmente, porque aí eu tenho um outro tipo de ação, né, da chuva, da água e da natureza aí, ok? E aqui a gente tem um processo de desmoronamento, de erosão aí em áreas irregulares, tá? Então, é importante a gente conseguir diferenciar esses três aí. Ok, galera? Ficou bem entendido isso daí? Então, e aí, olha só, entre as formas de erosão que a gente tem, a primeira está associada à erosão hídrica, né? A ação da água sobre a natureza, né? Então a água, ela vai provocar primeiro uma erosão conhecida como erosão laminar. Vamos imaginar uma coisa aqui, né? Ela ocorre em áreas lisas. Então imagine que você tem uma encosta aqui e nessa encosta a água ela vai escoando por cima dessa encosta, né? Como uma lâmina, como uma película de água escoando. Essa lâmina, essa película de água que está escoando aí, o que que ela vai fazendo? Ela vai gradativamente, olha aqui, ó, dá para você observar nesse espaço aqui, ó, ela vai gradativamente levando sedimentos junto com ela, né? Olha esse monte de pedrinha que a gente tem aqui, dá para observar um monte de sedimentos aqui. À medida que ela vai levando esses sedimentos, que ela vai levando essas pedrinhas junto com ela, o que que vai acontecer aí, né? Essas pedrinhas elas vão rolando e elas rolando, elas funcionam aí como se fosse uma lixa aí, ok? Então elas vão funcionar aí como se fosse uma lixa, lixando esse solo superficialmente, né? Desgastando esse solo. E à medida que ela vai desgastando, se vocês observarem, né, vocês vão perceber que está mudando aqui. Deixa eu apagar aqui para vocês perceberem. Ó. Vocês vão perceber
que está mudando aqui. Olha isso, ó. Está mudando esse meio aqui, está aprofundando, tá vendo? E à medida que esse meio for aprofundando, por que que está aprofundando, professor? Está aprofundando porque a rocha ela tem resistência diferente. Algumas áreas são mais resistentes do que outras, né? Então, aonde ela vai aprofundando aí gradativamente, ela vai criar aí um canal preferencial de escoamento. A água ela vai começar a preferir cair aqui e escoar por essa região. E à medida que ela for escoando por aqui, ela vai provocar aquilo que a gente já viu, né, na imagem anterior, né, que é a ravina. Lembra o canal preferencial de escoamento? E quanto mais água for passando por esse canal preferencial de escoamento aí, mais esse canal vai se aprofundar, né? Mais profundo ainda vai ficar esse canal. Ok? Então isso é muito importante da gente poder entender aí, tá ok? Bom, aqui, né, a gente continua tendo então aquele canal preferencial que eu acabei de falar para vocês. Olha ele aqui, ó, canal preferencial de escoamento, ó, a água vai escolhendo o lugar que ela vai passar, vai desgastando, tá vendo? Né, formando aí sulcos. Esses sulcos são chamados de ravina, de ravinamento, tá? Dependendo da região que você mora, porque é lógico que isso depende muito também de uma predisposição do terreno. Não é todo lugar que isso é provocado. E quem provoca isso? O escoamento da água da chuva, tá? Então, o escoamento superficial da água da chuva, olha aqui, ó, vou passar aqui para vocês verem, ó, ele vai provocando aqui esses canais preferenciais de escoamento. Então fica lógico para você aqui, né, que a água vai preferir escoar por essa parte aqui, ó, por esse canal aqui, ok? Provocando aí um processo de ravinamento, vai aprofundar esse canal e cada vez mais que isso acontecer, ela vai trazer os sedimentos do alto do morro aqui, do topo do morro, para a parte mais baixa, né? Então a tendência é aqui acumular areia, acumular terra, né? Se tiver aí um córrego, vamos lembrar que toda vez que a gente fala de um córrego, a gente fala de um rio, a gente está falando da parte mais baixa do relevo, né? Então vai começar a acumular sedimentos nessa parte. E aí esse rio, ele vai começar a ficar mais raso, não é? Porque ele vai gradativamente sendo aí assoreado, ok? Então, mas acontece que lá é a ravina, né? Na ravina, então, a água escoa preferencialmente e vai aprofundando o canal, né? O canal tá aqui, ó, ele vai sendo aprofundado só, tá? Porque lá eu só tenho a erosão superficial. Mas aqui eu passo a ter também aquilo que a gente chama de erosão subsuperficial. Na erosão subsuperficial, além da água escoando aqui, olha isso, hein? Além da água escoando aqui, né? Vocês conseguem observar que a gente tem água aqui, ó. Aqui, ó, a gente tem água, olha a água aparecendo aí, dá para ver? De onde vem essa água? Essa água que a gente está vendo aqui, ela vem do lençol freático. Então a gente tem aqui o lençol freático, tá? Imagina que você tem, né, um morro aqui, esse morro aqui tem um buraco aqui, ó. Imagina isso, ó, esse morro tem um buraco aí, ok? E aí o lençol freático ele tá aqui, ó. Só que acontece que quando chove, a água da chuva vai infiltrar, olha para você ver, ó. Quando chove, a água da chuva ela vai infiltrar aqui. E o que que vai acontecer com o lençol freático? Esse lençol freático ele vai subir, ó, e ele vai tocar lá, ó, a base do buraco. Tá vendo que ele tocou aqui a base do buraco? E aí, qual que é o problema disso? O problema é, observa essa imagem aqui. Observa que essa parte aqui, ó, tá mais úmida, ó. A parte de baixo tá mais úmida. Se essa parte de baixo tá mais úmida, isso mostra o quê? Que ela tá ficando mais mole. Por que que ela tá mais úmida? Porque o lençol freático tá umedecendo ela, né? E aí, quando chover, a água ela vai passar por essa área aqui que está mais úmida, provocando atrito, e isso aí vai começar a ser desgastado. Então, você imagina
que aquele buraco que a gente tinha, que era um buraco assim, ok? À medida que a água for passando e a água for batendo aqui, ó, na lateral aqui, ó, que tá mais mole, ó, à medida que a água for atuando nessa lateral que tá mais mole, isso aí vai ficar assim, ó. Tá vendo? Isso aí vai ficar desse jeito que tá aí, ó. Qual que é o problema disso ficar desse jeito que tá aí? O problema é que a parte de cima não vai aguentar sustentar, não é? Então, essa parte aqui de cima ela não vai se sustentar e ela vai cair. Vai cair pelo que a gente chama aí de tração gravitacional. Então, olha só, essa parte aqui vai cair dentro do buraco por tração gravitacional, ó, tá? E aquilo que era uma ravina inicialmente, aquilo que só aprofundava, ele agora começa a crescer lateralmente, porque aqui agora eu tenho erosão superficial provocada pela água da chuva que está escoando aí, e a erosão subsuperficial que está fazendo tudo desmoronar aí dentro, né? E à medida que desmorona, a água da chuva vai passando aqui e vai levando tudo. A esse processo que a gente tem aí, a erosão superficial e subsuperficial, né? Ele é chamado de vossoroca, ok? Existe jeito de controlar isso, o homem ainda não consegue. Isso é um processo natural, o homem acelera esse processo, mas ele ainda não consegue controlar esse processo. Se você observar nessa imagem que está do lado aqui, você vai perceber que aqui o homem colocou um monte de madeira, tá vendo? Qual que é a ideia dessa madeira? A ideia dessa madeira é o seguinte: à medida que a água vier escoando nessa direção aqui, ó, né? A água ela vai passar por essa madeira, mas ela vai deixar os sedimentos aqui, tá? E aí ela vai deixar os sedimentos aí e vai começar a acumular, criar tipo uma barreira natural aí, tá? Isso dá certo em algumas situações menos críticas, mas no geral, com o tempo, a água vai acumular aqui, vai amolecer também essa barreira, essa barragem, e tudo vai ser levado. Tá? Uma outra questão interessante da gente observar aqui é que se você observar essas laterais aqui, ó, elas estão totalmente desvegetadas, tá vendo? Não tem vegetação nenhuma. Isso mostra o que pra gente? Isso mostra que essa vossoroca ainda está em atividade. Já nessa daqui, a gente já tem um monte de planta, né, de grama dentro da vossoroca. Você consegue perceber isso? Né? Então isso mostra que essa vossoroca aí está começando a estabilizar. Ok? Uma outra vossoroca que a gente tem é essa aqui. Eu gosto muito dessa imagem, né? Dá para a gente ver, primeira coisa, o tamanho disso. Olha o tamanho da casa em proporção a esse buraco. Olha que aqui, ó, onde eu estou desenhando aqui para você aqui, ó, tem água, ó. Tem água aqui. E dá para ver que essa lateral aqui está toda úmida também, tá vendo? Então, o que que acontece? À medida que a base aqui vai ficando úmida, ele vai perdendo a capacidade, a resistência mecânica de sustentar tudo isso que está em cima aqui, ó. Né? Então ele vai perdendo a capacidade de sustentar tudo isso que está em cima. E aí a tendência é isso aí fazer o quê? A tendência é isso daí descer, ó. Ele está aqui, não é isso? Aí a tendência é ele descer, perder a resistência e tudo isso aqui se movimentar para baixo, né? E aí, à medida que se movimentar para baixo, essa vossoroca aí, ela vai começar a aumentar de tamanho. Dá para perceber isso, professor? Dá para perceber. Vou mostrar para vocês. Fica ligado aqui, presta atenção aonde eu vou mostrar para vocês nesse ponto aqui, ó. Vocês estão vendo a rachadura aqui, galera? Ó, tem uma rachadura aqui, ó. Dá para ver essa rachadura? Então, essa rachadura aí, olha que legal que é isso. Ela mostra pra gente, a rachadura tá aqui, ó, para quem não enxergou ainda, ó.
ela mostra para a gente o quê? Ela mostra para a gente que isso aqui está sofrendo tração gravitacional, né? A parte de baixo não está sustentando o peso e isso aqui está descendo gradativamente, ó. E com pouco tempo, o que que vai acontecer? Toda essa parte aqui, ó, vai movimentar e vai cair ali dentro da vossoroca, né? E vai colocar essa casa aqui toda em risco, né? Com certeza, né, com o passar do tempo, essa casa aí, ela vai acabar sendo destruída por esse processo. Tá ok? Então isso é vossoroca, a ravina é o canal preferencial de escoamento. A gente também tem a erosão fluvial. A erosão fluvial é provocada pelo quê? Eu vou pôr aqui rio, tá? Porque a palavrinha é menorzinha. Mas é pelos cursos d'água, tá? Os cursos d'água vão provocar aí essa erosão aí, né? Fluvial, tá? Essa erosão fluvial, ela pode ocorrer no alto curso do rio, no médio curso ou no baixo curso do rio. Quando ela ocorre no alto curso, é a região que é mais íngreme. Se é mais íngreme, o que que predomina? Predomina processo de erosão, né? Então a água ela vai descer, dá para observar nessa imagem aqui que tem uma corredeira aqui, ó, e ela vai criar aqui, ó, um vale em V, ó. No alto curso ela vai criar aí um vale em V. Deu para ver o V que eu desenhei aqui, ó. Esse vale em V que ela criou aqui, ó, tá? Ele tende a ser escavado cada vez mais e a pessoa não chega na margem. Mais do que isso, se vocês observarem, tem rocha aqui, ó. A água, ela vai levar todo o sedimento, tá? E vai começar a correr em cima da rocha mesmo, né? Porque eu não vou ter mais aí terra para ser levado, ok? Então, isso é no alto curso do rio, né? A gente tem aqui o exemplo das cataratas de Iguaçu. Olha para você ver, né? Nas cataratas de Iguaçu, a gente tem aqui essa parte toda mais alta aqui, ó, é formada por um tipo de rocha, né? Essa parte aqui também, ó, tá vendo? Esse segundo nível aqui, ó, é formado por um tipo de rocha chamada rocha basáltica, tá? Essa rocha basáltica aí que é lá do Mesozoico, nós já estudamos isso aí lá em geologia. Aqui no meio a gente tinha rocha sedimentar, porque a gente está aí na bacia sedimentar do Paraná, né? Então a água gradativamente ela foi desgastando, provocando esse nivelamento aí do relevo, né? O relevo vai ter aí estágios, níveis diferentes, tá? E aqui a gente tem um rio, olha que legal que é esse rio. Se você observar aqui, ó, esse rio ele é cheio de curvas, ó, tá? Esse rio cheio de curvas, curvas de um rio tem nome, galera. Isso aqui tem nome. Como que chama isso? Aí deságua no mar aqui, ó. Isso chama meandro. Meandro, então, é o termo que a gente usa para curvas de rio. Então, quando um rio tem muitas curvas, a gente fala que ele é um rio meandrante, ok? Então, quando o rio tem muitas curvas, a gente fala aí que ele é um rio meandrante, é um rio aí cheio de curvas, tá? Isso é característica de quê? Isso é característica de um rio de planície, né? Ou de baixo curso. Porque se isso aí fosse um rio de planalto, ou se fosse um rio que tivesse no alto curso, igual a gente tem nessa imagem aqui, o que que ia acontecer aqui? A água teria grande velocidade, então a água aqui ela teria capacidade de erosão, né? Esse monte de curva aí é porque em um rio de planície a água aqui ela é lenta, ela deposita mais do que provoca processo de erosão, tá? Se isso aí fosse, né, um alto curso de rio, um rio de planalto, a água aqui ela ia desgastar o relevo aqui, ó, e ia ter um relevo aqui, ó, mais um rio aqui mais linear, com menos curvas, tá claro isso? Tá? Então isso é característica de um rio aí, né, de planície, ok? Aí aqui a gente vai ter essa imagem mostrando bem isso, né? Qual que é essa imagem mostrando bem isso? Aqui a gente tem o que é chamado de alto curso do rio, ó. Esse alto curso do rio aqui, essa parte aqui,
é a parte mais íngreme do rio. O que predomina aqui? Aqui predomina o processo de erosão, né? Esse processo de erosão que predomina nessa região aqui, tá? Porque a água aí tem maior velocidade. A água com maior velocidade aí, olha o que ela vai fazer. Vai fazer aquele vale em V. Olha aqui. Se vocês observarem esse vale em V, no topo aqui, ó, na parte mais alta aqui, ó, olha para vocês verem, ó, é onde está a margem. Eu não consigo tocar no rio. Então o rio ele vai só aprofundando o canal, fazendo esse vale em V no curso superior. Dá para perceber isso aqui, ó, porque predomina aqui erosão, ok? Isso aí vai ser bom para quê? Economicamente, vai ser bom para hidrelétrica, vai ser bom para esportes radicais, vai ser bom para turismo rural ou ecológico, porque a área aí é uma área mais preservada. Como assim, professor, a área mais preservada? Olha, não é porque as pessoas quiseram preservar, não. É porque o terreno é íngreme. Se o terreno é íngreme, como que você vai fazer aí, né? Estrada ou vai construir casa? É mais complicado. Quando a gente chega nessa parte aqui, que é a parte chamada de médio curso do rio, tá? Aqui vai predominar processo de erosão, ó. E aqui vai predominar processo de deposição. Então aqui é onde o rio encontra o equilíbrio dele, tá? Enquanto aqui o rio ele é mais retilíneo, ó. Ele é um rio mais retilíneo, tá? Aqui não. Aqui o rio, imagina o seguinte, imagina que o rio aí, ele começa a ter meandros, ó. No médio curso, o rio começa a formar curvas. Por quê? Né? Porque ele era reto aqui, mas aqui, ó, ele acumulou sedimento, ó. É quando a gente olha no rio, a gente vê aquele monte de pacote de areia, aquele monte de areia na beiradinha do rio, tá? Então, se vocês observarem, olha aqui, ó, o canal que ia até aqui embaixo, agora ele não vai mais, porque essa parte de baixo aqui foi sendo preenchida de sedimento. Então, o rio gradativamente vai, né, ficando maior lateralmente, olha para você ver, ó. E aquele vale em V, ele vai desaparecendo, né? Então o vale em V vai desaparecendo, ok? Isso é bom para quê? Bom para navegação. Quando a gente chega no baixo curso do rio, ok? Ou baixo curso do rio, ou curso inferior, aonde predomina aqui processo de deposição, tá? O rio aí vai ter aquela imagem que a gente viu lá do rio já totalmente lá, ó, meandrante, totalmente aí, ó, cheio de curvas, tá? Porque perdeu aí a capacidade, né, de erosão. Então o que predomina aí é a capacidade de deposição desse rio, tá? O rio vai ficar mais raso, não é isso? Agora eu tenho aqui margem, olha aqui, ó, a margem aqui, a pessoa consegue estar aqui, ó, e a pessoa consegue tocar no rio, tá? E aí, quando tiver o período de chuvas, a gente vai ter as cheias aí e o rio vai depositar sedimento nas margens. Então essa parte do rio aqui, ela é boa para quê? Ela é boa para a gente ter aí agricultura de várzea, né? Já viu aquele termo futebol de várzea? É exatamente essa ideia, né? Várzea é a margem do rio, tá? Então, por isso a margem do rio, né, é uma região mais plana, bom para ter campinho de futebol, é bom para agricultura porque a gente vai ter as cheias sazonais aí, tá? Então a gente precisa diferenciar esses níveis diferentes, essas partes do rio. A gente ainda tem aqui a erosão eólica. Erosão eólica ela é provocada pela ação do vento, galera, tá? Então o vento, olha essa imagem aqui, ó. O vento ele pode provocar esse tipo de erosão. Qual que é esse tipo de erosão, professor? Esse tipo de erosão aí chama deflação, tá? A deflação é só o movimento de sedimentos, tá? Então a gente tem aí a deflação, é só o movimento dos sedimentos. É o que ocorre nas dunas
de areia, né? Ou nas tempestades de areia. O sedimento é só levado de um lugar para o outro, tá? Mas em outros lugares a gente pode ter aquilo que é chamado de abrasão. Tá? O que é a abrasão? Abrasão é quando o grãozinho de areia, ele que está movimentando, está sendo levado pelo vento, ele encontra um obstáculo. Quando ele encontra esse obstáculo, ele choca com esse obstáculo e aí ele vai provocar um outro fenômeno conhecido como abrasão. Então a gente vai ter aí um processo abrasivo, né, provocado pelo sedimento, ok? Essa abrasão vai provocar desgaste. E aí a gente vai ter essas formas, olha aqui, todas irregulares. Olha que lindo isso, né? Isso é ação eólica. O grãozinho de areia, ele foi batendo aí na rocha, ok? E foi desgastando a rocha de forma irregular, né? Formando pontas, formando arestas. Vamos voltar lá no intemperismo que a gente viu no início dessa aula, né? Quando é úmido, as formas são arredondadas. Quando é eólico, é seco, porque o eólico está associado mais ao seco, porque o grãozinho de areia está leve. Ele vai bater nos obstáculos, não é isso? E vai desgastar de forma irregular. Porque imagina que eu tenho aqui, né, uma porta e eu jogo areia nessa minha porta. Se eu jogar areia nessa porta, a areia vai bater nessa porta toda? Não vai. Se eu repetir isso 100 vezes, eu vou garantir que a areia vai bater pelo menos uma vez em cada parte? Não vou garantir, não é? Pode ser que tenha parte aqui dessa porta que a areia vai bater no mesmo lugar 100 vezes e tenha parte que a areia não vai bater nenhuma vez, ok? E aí o desgaste vai ser irregular, né? Onde a gente tem isso aqui ocorrendo? Próximo ao litoral e áreas mais secas, ok? A gente também tem aí, para a gente terminar, né, a nossa aula, aquilo que a gente chama de abrasão marinha. Tá? A abrasão marinha, ela é provocada pela ação do mar, né? A ação do mar vai ser ou pela ação das marés ou pela ação das ondas, né? Então você imagina que quando a maré sobe aqui, a onda ela vem aqui, bate nessa parte aqui, ó. E à medida que a onda vai batendo nessa parte aqui, vai desgastando a base aqui, ó. Toda essa base aqui vai sendo desgastada, né? E o sedimento vai sendo levado para o mar pela ação da maré, né? Quando a maré retorna, ela vai levando isso. E aí o que vai acontecer? A gente vai ter aí uma erosão que a gente chama de erosão de recuo, tá? Essa erosão de recuo, ela ocorre porque a ação da água que amolece e retira isso, e o que está em cima perde sustentação. Então o que está em cima vai perdendo sustentação e vai cair, não é? E vai caindo. Então a costa, o continente, ele vai recuando gradativamente, ok? Isso é o que a gente chama de falésias. As áreas de falésias são áreas muito perigosas, né? Por que são áreas perigosas? Porque você imagina que, olha a largura da praia. Né? A praia aí, a largura é pequena. Dá para a gente perceber aí que a largura dessas duas praias aí são pequenas, ok? Qual que é o problema que a gente tem? O problema que a gente tem é que o sujeito, ele está aqui, ó, ou ele está aqui, acha uma saída aí. Você não vê uma saída. Olha a largura disso daqui, ó, o comprimento disso daqui, tá? E não tem saída. Se a pessoa está aqui e não conhece as marés, a maré pode subir aqui rapidamente e a pessoa pode acabar presa nessa área aqui, ok? A pessoa presa nessa área aí, né, vai morrer afogada, ok? Então a gente tem falésia, a gente tem praia. Praia é acúmulo de sedimento, a areia foi gradativamente acumulando nessa área aí, ok? A água do mar, ela invade a praia. Quem já foi na praia já viu que em alguns horários, né, a água invade a praia quase toda e vai tirando a areia, vai tirando o sedimento desse lugar e vai levar para outros lugares. Então a praia é um processo de erosão. A gente tem aqui a restinga. Restinga é esse braço aqui, ó, formado por sedimento.
Tá vendo? Ele cria aqui tipo um lago salgado. Ô, professor, mas eu já vi falar de restinga vegetação. Exatamente. A vegetação que está nesse braço aqui, ele também recebe aí o nome de restinga, ok, galera? Tá ok? Normalmente isso aqui ocorre por quê? Normalmente isso ocorre porque a gente tem rios que desaguam aqui, ó. E o rio que deságua aqui, ele traz sedimento, não é? À medida que esses sedimentos são jogados no mar, o lugar da restinga é onde a força do rio se anula com a força do mar. E aí o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter aqui a anulação das duas forças e o sedimento vai decantar e vai acumular aí, formando esses braços no mar aí, chamado de restinga. Ok? A gente ainda tem aquilo que é chamado de tombolo, tá? O tombolo é isso daqui, ó, uma ponte de areia formada. O que essa ponte de areia fez aí? Ela liga o continente ao mar, ao continente aqui, a ilha, dá para perceber aí? Então essa ilha está ligada aí ao continente, ok? Então a gente vai ter aí o tombolo nessa ligação aí entre a ilha e o continente, tá? Isso aí fica visível o dia todo? Não fica visível o dia todo. Como assim não fica visível o dia todo? Né? Durante o período de marés altas, a água vai subir e vai tampar isso daí, tá ok? Quando a água tampar isso daí, né, a pessoa não vai conseguir usá-lo, ok? Então são essas pontes aí de sedimentos que a gente tem aí, tranquilo? E aí, tranquilo, nossa aula aí de hoje é essa. Fica com Deus aí, galera. Até a próxima aula. Um abraço.